Olá, como é que está você? Espero que você esteja super bem, sentado, acomodado numa cadeira bem confortável, para que a gente possa ter uma continuidade de uma possibilidade de uma aula bem simples, bem rapidinha, para a gente poder compreender o pensamento de Platão, certo? Nós vamos analisar, tá, Platão 1, porque nós vamos dividir Platão em duas possibilidades. Platão, a teoria do conhecimento, e Platão, a teoria política. Primeiro nós vamos falar sobre a teoria do conhecimento e depois nós falamos sobre a teoria política, ok? Bom, é importante lembrar o seguinte, que a filosofia surge na Grécia Antiga. Em todo o período que nós temos o desenvolvimento da filosofia antiga, nós temos Grécia Antiga. Antes, o período anterior, chamado período pré-socrático, é o período que antecede o pensamento de Sócrates, então era na estrutura da Ásia Menor. Até a questão da Magna Grécia. Então, da Magna Grécia à Ásia Menor, o contexto da filosofia pré-socrática. E aqui nós temos o surgimento de Platão como o maior discípulo de Sócrates, como o principal fundador da academia, um dos principais seguidores de Sócrates. Então nós temos aqui o desenvolvimento do pensamento grego a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Para falar de Platão, nós podemos dividir o período em três fases. Platão, três fases. O pensamento é dividido em três períodos. O período socrático, o período onde ele buscou resgatar a imagem de Sócrates, o seu mestre, valorização da razão e da ética, e os seus diálogos em forma de aporia, ou seja, nenhuma conclusão estabelecida, não se chegava a nenhuma possibilidade de conclusão. O segundo período, chamado período intermediário, onde eram debatidas as questões baseadas na ética e na moral, tá? Formulação da teoria das ideias, que é uma das principais teorias de Platão, a teoria das ideias, e a teoria da reminiscência platônica, estabelecendo sempre no método dialético. Lembro você de que método dialético se faz mediante o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível, o mundo das formas perfeitas, formas imutáveis, onde é a sede da verdade, e o mundo sensível, onde é cópia do mundo inteligível. E toda vez que você ver uma foto, uma imagem de Platão, você verá Platão com o dedinho para cima, afirmando categoricamente que a realidade inteligível, está no plano superior. Então, por isso, nós falamos que Platão é um dos grandes nomes da antiguidade. Em 387, ele fundou a sua escola filosófica, chamada a Academia, no subúrbio de Atenas. A Academia porque era uma escola chamada peripatética. E por escola peripatética, nós entendemos aquela escola onde os indivíduos circulam por toda a região, por toda a área, não estão presos a uma sala de aula, certo? Aí Platão desenvolve a teoria das almas, tá? A teoria das almas de Platão estrutura assim: todo ser vivente, todo ser pensante, todo ser humano possui três fundamentos ou três almas, chamadas a alma racional ou a alma intelectual, tá? A chamada alma irascível ou colérica e a chamada alma concupiscente e alma desejante. Isso porque, segundo Platão, a alma era a sede do conhecimento, a alma estava relacionada à racionalidade. Então, conforme a alma racional, desenvolve-se o intelecto, desenvolve-se a capacidade máxima de buscar a razão. A alma irascível, tá? A alma irascível ou alma colérica pressupõe a busca da honra, e a alma concupiscente nada mais que a satisfação dos prazeres da vida material, da satisfação corpórea. Mas aí Platão ele fala assim: o mundo inteligível, tá? Que é o mundo das ideias perfeitas e imutáveis, está acima do mundo sensível, porque o mundo inteligível é baseado na episteme, ou seja, na ciência, e o mundo sensível baseado na doxa, que nada mais é do que a opinião. Então a opinião está abaixo da episteme ou da ciência. No lado da ciência desenvolve-se duas condições: a dianoia, que é o conhecimento matemático e geométrico, que é o conhecimento perfeito, e a noesis, que é o conhecimento das ideias por hipóteses da captação pura, ou seja, a captação do intelecto diretamente, sem precisar passar pela experiência sensível. Tá? Na doxa, ou no conhecimento sensível,
nós temos a simples imaginação. Por isso que Platão fala que o mundo sensível são sombras, ou imagens, ou reflexos, ou cópias imperfeitas da realidade, porque elas são cópias, imagens das coisas sensíveis, e a crença que pressupõe a coisas e objetos sensíveis. Então, para Platão, o mundo sensível é apenas uma cópia do mundo inteligível. E tudo se perpassa mediante essa dialética, essa oposição entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Ao mesmo tempo, tá, nós podemos dizer que o conhecimento inteligível baseado na ciência é o conhecimento da causa, isso é, da ideia, refere-se ao inteligível, ao perfeito, ao imutável. A doxa, ou a opinião, ela se faz mediante, refere-se ao mundo sensível, ao mundo mutável, quase sempre enganador. O conhecimento intermediário entre ciência e ignorância, ou seja, a doxa nada mais é do que uma mera confusão do pensamento ou da sensibilidade humana que pressupõe-se o desenvolvimento da possibilidade do conhecimento. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos assim para Platão a chamada teoria da reminiscência. Reminiscência porque, segundo Platão, ao nascer o homem já é dotado de certos conhecimentos, de certos conceitos. Só que ele não recorda, ele não lembra desses conhecimentos, desses conceitos. Por isso, há a necessidade de se fazer a reminiscência, ou seja, é o resgate na alma daquilo que já for aprendido. Então, segundo Platão, o corpo, que representa o mundo dos sentidos, é prisão da alma, que representa o mundo inteligível. Então, se o corpo é prisão da alma, então significa que o conhecimento sensível está o tempo todo aprisionando o conhecimento intelectivo, ou o conhecimento inteligível, onde o indivíduo fica preso nessas sombras da realidade e não consegue chegar claramente ao conhecimento. Então, assim, cabe a cada homem usar dos sentidos apenas como forma de chegar ao conhecimento das essências, para assim poder alcançar o que é em si e superar os enganos da opinião, e com isso evoluir pelo processo de metempsicose. E por metempsicose, Platão entende como o meio pelo qual a alma, ou o conhecimento inteligível, passa por um processo ao nascer e morrer várias vezes, como se fosse uma estrutura onde você nascesse, morresse constantemente, mas os sentidos, os seus conhecimentos continuassem. Evolui do estágio inferior por uma condição superior, a partir da recordação acumulativa. Então, sempre você estaria recordando, fazendo a anamnese constante desse conhecimento para poder chegar à verdade. Traduzindo, a ideia da reminiscência, por exemplo, assim, eu penso homem, casa, veículo. Só que eu tenho a ideia perfeita de homem, a ideia de casa e a ideia de veículo. E o mundo material, o mundo sensível, é contingente, ou seja, ele muda, ele dá diversos aspectos diferentes. Então eu posso falar que eu tenho a ideia perfeita na minha mente de homem, mas o mundo sensível me apresenta outros modelos. Eu tenho a ideia perfeita de casa e o mundo sensível me apresenta outros modelos, e assim sucessivamente. Significa então que o mundo inteligível é um mundo dessa forma perfeita, que é o mundo das ideias, e o mundo das sombras, o mundo sensível, é perpassado como uma cópia desse mundo inteligível, certo? Então, mediante assim, eu tenho a ideia, a forma, a ideia perfeita do cachorro, que representa o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, constituído apenas por ideias imateriais, imutáveis e perfeitas. Do outro lado, o mundo sensível, tá? É construído por objetos, partículas, materiais mutáveis e imperfeitos, sendo que eu sempre terei a ideia como perfeita e o mundo material como um mundo imperfeito, porque me apresenta uma cópia da realidade. A realidade é aquilo que está na minha mente. O mundo material nada mais é do que um mundo das cópias, das sombras, das ideias imperfeitas. Bom, falamos que seria rapidinho. Então, para você fixar melhor as ideias a respeito de Platão,
eu gostaria que você fizesse os exercícios do livro de filosofia das páginas 78, 79 e 80. Então, livro de filosofia, páginas 79 e 80, alguns exercícios para você fixar melhor essa ideia do conhecimento a respeito de Platão. Tá? No mais, um beijo para você, um forte abraço e até a próxima.